Veja que a iniciativa nunca partiu de nós, sempre foi dele. Aí João diz que o anjo procurou um advogado aonde? Passa, por favor. Ora, procurou no céu, procurou na terra, procurou debaixo da terra. Até tinha, pastor, mas o nosso processo era tão comprobatório contra nós que ninguém podia nos absolver. Aí ele diz que ninguém quis aceitar o nosso processo. E ele diz: ninguém foi achado digno de tomar o livro, de desatar o livro, nem sequer de olhar para ele. Esta era a nossa culpa. O juiz se entristece, mas vai ter que condenar. Tudo que ele pôde fazer, ele fez. Aí vem Paulo, Filipenses capítulo 2, dizendo que antes dele decretar o fogo eterno para nós, aí entra um ser na corte e diz: João chorava porque não houve um advogado. Filipenses capítulo 2, versículo 5 por diante. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação ser igual a Deus. Então o que é que ele faz? Aqui ele entra, pede direito de voz, é concedido, e ele diz: eu vou aceitar o processo, eu vou defendê-los diante de ti. E o juiz aceita. Quando o juiz aceita, a acusação está presente, vê a predisposição e alega impedimento jurídico. Qual é o impedimento? As prerrogativas jurídicas que ele tem. Quais são as prerrogativas? Ele é suspeito. Por que ele é suspeito? Ele não pode aceitar nem fazer parte do processo. Por quê? Porque ele é o alfa, ele é o ômega. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo, quer dizer, o façamos, ele estava lá. Quando Deus resolveu te formar, ele estava lá. Disse: eu concordo, faça, e nós não vamos desistir dele. Aí Deus diz: tem razão, você não pode julgar. E João chorava. Eu ouvi um dia aqui do vosso pastor, se você analisar, olha quantos nomes importantes podiam ser usados. Aonde Deus foi para não desistir de nós. Se você for para a psicologia, vai ver o nome de homens que mudaram o pensamento. Se você for para a filosofia, você vai ver os nomes de homens que mudaram o contexto. Se você for para a monarquia, homens poderosos que mudaram a história política do mundo. Mas nenhum conseguiu se defender da morte do pecado. Sempre foi decepção. Aí Paulo diz que o pecado, me permita recapitular, o pecado entrou pelo homem, para você sentir aonde ele foi no processo. Adão pecou, Deus insistiu, não condenou. Aí vem Sete, a morte e o pecado, Deus continua. A Bíblia diz que Sete gera Enos. Aí Enos disse: eu vou voltar a culto, vou voltar a adorar, mas não conseguiu vencer o pecado, a morte destruiu. Enos vem Cainã, Cainã Malalael a Jared, Jared é Enoque. Aí Enoque disse: não, eu vou ser diferente, a minha geração vai andar com Deus, eu vou andar com Deus para dar exemplo. Aí Deus viu, disse: esse cabo é crente, eu vou tirá-lo vivo, ele não vai ver a morte, para a geração dele saber que quem anda comigo, a morte não tem poder. Aí arrebata vivo Enoque, mas a geração dele não conseguiu. Veja que a geração de Enoque vem Lameque, Lameque vem Noé, Noé sem Cã e Jafé, vem a decepção geral. Veja que Deus não desistiu do relacionamento, sempre partiu dele a iniciativa. Depois do dilúvio, a Bíblia diz que vem Sem, Arfajade, Arfajade, Elá, Ebe, Arel, Reu, Apelé,
Peleg, Pelega, Selug, Seruga, Naó, Terá, Abraão. Veja que nenhum conseguiu vencer. Agora tem um amigo chamado Abraão, íntimo de Deus, mas a morte e o pecado quebrou-lo no meio. Mas ele gerou Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Asser, Naftali, José e a Benjamim. Aí a morte vai roendo, Deus pegou Judá. Aí Judá também foi vencido. A Bíblia diz que Judá gerou a Perez, Esdrom, Arão, Aminadab, Naasson, a Salmão, a Boaz, a Obed, a Jessé a Davi. Aí Deus disse: agora eu achei um que vai cumprir o meu desejo. Esse vai dar certo. Mas a morte venceu Davi, mas ele deixou Salomão a morte venceu e o pecado arrebentou com ele. Salomão roubou Abias, Asa. A Bíblia diz que Asa passou para Josafá, Jorão, Abias gerou a Asa, Josafá, como eu já falei, Josafá, Jorão, a Uzia, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, a Amon, a Josias, Jeconia. O pecado vem, aí Paulo diz que a morte reina, porque o pecado venceu, vem o cativeiro. Aí Deus não desiste, vai buscá-los aos pedaços e diz: eu não vou desistir. Aí vem Mateus dizendo que depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, a Abiúde, Eliaquim, Azor, e Azor aqui, Equim, Eleazar, Matã, Jacó e Jocó, José, que foi marido de Maria. Até aqui João está chorando, até aqui a acusação está vencendo. Aí vem Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 33. Aí Lucas diz que quando a acusação pensava que Deus ia desistir de nós, o anjo Gabriel vai a Galileia. Achaste graça diante de Deus, ou seja, eis que no teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o nome dele de Jesus, e ele será grande, será chamado Filho de Deus, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e o seu reino será para sempre na casa de Israel. Aí vem Paulo aos Gálatas dizendo: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, para redimir todos que estavam condenados da lei. Ele veio. É aí que a gente entende Romanos 8. A gente cita muitas vezes: se Deus por nós. Romanos 8:31. Foi por isso, até onde ele foi. Se Deus é por nós, diga: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes os entregou por todos nós. Olha para quem está ao teu lado, diga: viu até onde ele foi? Você acha que ele vai desistir de você agora? Ele veio com o objetivo de restaurar o relacionamento que Deus fez ao amigo Abraão. Por isso que vem Mateus 1:1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. João 1:11. Ele veio para os que eram, e os seus a gente estava fora. Efésios 11, versículo 12. Era nós. O pastor citou Efésios 11, Efésios 2, capítulo 12. Efésios 11, capítulo 2. Capítulo 12. Efésios 2, capítulo 12. 12, volta 1. Isso. A gente estava onde? Sem Cristo. Separado de toda a comunidade de Israel. E estranhas alianças. Versículo 13. Ele veio
A gente não tinha esperança. Versículo 13. Leia. Ele veio. Deus não poupou nem o seu filho por amor ao relacionamento conosco. Suspendeu o julgamento. Só o teclado, por favor. Até o fim do processo.